Já está. Ok. Olá, muito boa tarde a todos e a todas, mais uma vez, e a quem está connosco pela primeira vez. Muito obrigada pela vossa participação, por terem escolhido passar este tempo e estar connosco neste intercâmbio internacional sobre os sistemas alimentares territoriais sustentáveis. É o quarto intercâmbio. E estamos numa escalada de aprendizagem e de profundidade de debate e, portanto, a expectativa para hoje continua também bastante elevada. Para quem nos tem acompanhado, Conversas à Mesa, esta iniciativa é uma iniciativa do projeto Alimentação é Direito, um projeto apoiado pelos EA Grants, apoiado pela Fundação Carlos Gulbenkian e Bissaia Barreto e promovido pela Actuar, em parceria com a FIAN Portugal e a FIAN Noruega. Hoje temos um oradora extra, portanto somos 4, e temos uma língua também que não o português, portanto vamos tentar continuar a ser o mais possível cumpridores do tempo. Só para fazer uma brevíssima contextualização em relação àquilo que tem sido o percurso do debate. Nos webinars anteriores tem-se tornado evidente que a crise de saúde revela que o direito à alimentação é tão importante quanto o direito à saúde, que agora é o momento de construirmos sistemas alimentares mais sustentáveis e resilientes face a crises, concretizando de uma vez por todas os debates sobre a necessidade de relocalizar a alimentação e de implementar os vários marcos normativos que os nossos países têm assumido para erradicar a pobreza e para promover o desenvolvimento sustentável e etc. Os intercâmbios anteriores ressaltaram também, todos eles, a importância e a centralidade que é atribuída ao papel que os municípios podem e devem ter neste processo. A prioridade do território, de fortalecer sistemas alimentares territoriais sustentáveis, que sejam eficazes no uso dos recursos, promotores de equidade e de resiliência das comunidades, e também capazes de prover dietas acessíveis, mas também culturalmente aceitáveis, adequadas e seguras para todos e para todas. No entanto, década após década, investimos recursos a nível local para mitigar a desertificação populacional do rural, para manter os agricultores e os seus serviços, para dinamizar mercados locais que valorizam produtos endógenos. Década atrás de década, vemos que estes esforços não permitiram inverter as trajetórias contrárias. E agora com esta epidemia são já grandes os retrocessos também sobre as conquistas das últimas décadas no combate à fome, à pobreza e à insegurança alimentar. E aqui os grupos vulneráveis, os que têm sempre sofrido os impactos no sistema alimentar globalizado, mas também os novos perfis de insegurança alimentar, e aqui a questão das doenças crónicas e outras devidas à alimentação desadequada tem também surgido nos debates, independentemente do grupo socioeconómico, também com uma maior incidência. Portanto, os grupos vulneráveis têm de estar presentes à mesa de formulação, da coordenação, da implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. É assim no Comitê de Segurança Alimentar e Nutricional das Nações Unidas, é assim no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP e é assim também nesse sentido que vão diversas iniciativas espalhadas pelo mundo. Mas, na nossa opinião, o que não falta não é só a capacidade técnica, nem por vezes os recursos, e nesse sentido a Actuar e a FIAN também promovem ações de sensibilização, estamos a preparar formações e uma série de outras ações que vão acompanhando e continuem connosco também desse lado a aprender connosco e nós convosco, mas parece-nos que o que faz falta é entender a necessidade de valorizar uma componente ignorada até agora, que é a componente institucional, ou seja, articular todos esses esforços que todos estamos a fazer de uma forma coerente, identificar áreas de ação pública que estão a descoberto, garantir que este esforço é mantido no médio e no longo prazo. A pandemia, na nossa opinião, reforça a importância de valorizar estes aspectos e que se traduzem na existência de uma política territorial local para a alimentação e com mecanismos adequados para a sua implementação e governança. No caso da Actuar, com experiência acumulada também de facilitação e participação em espaços destes de governança a nível internacional, regional e nacional, e em processos que temos participado de discussão de diretrizes de nutrição e sistemas alimentares, das diretrizes da agricultura familiar da CPLP e outras também a nível
territorial e em parceria com outras organizações nacionais e internacionais, temos vindo a desenvolver também uma metodologia de diagnóstico e de elaboração de planos de ação alimentares a nível territorial, tentando integrar, de facto, esta componente que nos parece que fica sempre de fora do debate, que é esta integração entre os grupos também mais vulneráveis e aquilo que é a componente do desenvolvimento do território. Estamos disponíveis, claro, para continuar este processo de aprendizagem convosco. Por fim, e para passar a palavra, no último webinar foi unânime também a necessidade de sermos ousados. Será que temos condições de assumir estes compromissos a nível local? Concordam connosco? E pronto, é este o contexto de conclusões que têm vindo a ser construídas e que também nos levaram a, inevitavelmente, trazer a experiência dos territórios, dos municípios locais ao debate. Passo já a palavra ao José Sánchez, lamento mais uma vez o meu nem sequer portunhol. O José é engenheiro técnico agrícola, com formação em desenvolvimento local pela Universidade de Valência e também a nível de dinamização agroecológica da Universidade Autónoma de Barcelona. É o chefe da secção de Agricultura, Alimentação Sustentável e Hortas do Ayuntamiento de Valência, com um grande foco no reforço das comunidades agrícolas locais, promovendo processos de revitalização agroecológica. É também um cidadão ativo naquilo que é a defesa do território e a soberania alimentar de Valência. José, em Valência, em outubro de 2017, aconteceu a terceira reunião do Pacto de Milão entre autarcas, um marco internacional para a coordenação de políticas alimentares urbanas, e que já se dedicava a pensar a questão da emergência do terceiro milénio, que é a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável. Mas mais do que albergar este evento, Valência tem sido uma inspiração inclusivamente para Portugal e para os vários municípios portugueses que se têm mobilizado para discutir e para participar em iniciativas para uma maior sustentabilidade alimentar e, portanto, o trabalho do Conselho Alimentar, da Estratégia Agroalimentar para Valência de 2025 é de facto uma inspiração. Com base nessa experiência do município de Valência, como é que a existência deste Conselho está a permitiu, enfim, mitigar ou avançar sobre trabalhar sobre os impactos desta situação de pandemia? Quais é que são as possibilidades que este marco institucional e que as respectivas medidas promovem sistemas alimentares mais sustentáveis e tendo em conta sobretudo a crise que aí vem? E que desafios e aprendizagem destacas deste trabalho? E claro, o foco aqui é de facto, nestes 10 minutos, falarmos sobre a vossa experiência. Força! Boa tarde. Bien, yo creo que para situarnos un poco, porque entiendo que no todo el mundo conoce la realidad de Valencia y sé que tenemos poco tiempo, pero necesito explicar brevemente cuál es el marco de referencia donde nos situamos. Voy a compartir una presentación que espero que me sirva de ayuda. Intentaré ser lo más breve posible. Vamos a ver. Bueno, el municipio de Valencia es una ciudad con más de 800.000 habitantes, con un área metropolitana con más de 1,5 millones, que se enclava en un espacio, digamos, geopolítico y natural muy concreto, muy específico. Es una vega o una huerta histórica que tiene también en su propio municipio un lago de agua dulce cercano al mar. Es un municipio con pesca continental y con pesca marítima, con unas características muy especiales que han hecho que haya sido reconocido como patrimonio inmaterial de la UNESCO, el sistema de regadío y su gobernanza, el famoso Tribunal de las Aguas, o que recientemente se haya reconocido como patrimonio inmaterial de la UNESCO como sistema importante del patrimonio agrícola mundial por parte de FAO.
La característica productiva es, aparte de los arrozales, se combinan cítricos con horticultura, es una estructura de la propiedad minifundista y como comentabais, bueno, desde 2016 se produce un cambio en el equipo de gobierno y se intenta de alguna manera poner las políticas alimentarias como eje de gobernanza y como eje de políticas locales. Digo se intenta porque quiero rebajar un poco las expectativas en ese sentido. El reto que nos planteamos es un reto muy relacionado con la gobernanza, y estos procesos son procesos a medio y largo plazo, y por tanto, aunque tenemos frutos, ya desvelo que no tenemos grandes éxitos en cuanto a resultados que nos hayan permitido ser mucho más resilientes ante esta situación de crisis. Pero efectivamente estamos ahí. En este contexto del municipio de Valencia se identifican grandes retos relacionados con el sistema agroalimentario, principalmente el relevo generacional, que no es una cosa local, esto es una cosa internacional, pero si no hay nuevas manos para la agricultura, difícilmente vamos a poder tener una agricultura como definíais, ¿no? Resiliente, inclusiva, diversa, etcétera, etcétera. Las escalas económicas de la producción son muy pequeñas y se adecúan muy mal tienen muchas limitaciones para adecuarse a lo que es el marco de globalización económica general. Hay una presión urbanística, como se pueden imaginar, muy grande por esa propia presión del crecimiento de la urbe. Y el sistema, digamos, que funciona en base a unos criterios de agricultura convencional con poca mirada sobre factores de sostenibilidad, ¿no? Bueno, aparte de pues, el sistema alimentario, toda una caída, digamos, de los referentes tradicionales de la alimentación y las dietas mediterráneas y tradicionales, que son sustituidas por otros modelos de consumo que tienden hacia los alimentos kilométricos, hiperprocesados, etcétera, etcétera. Bien, a partir de aquí, voy a ir pasando porque a partir de aquí también hay que hablar de que hay un marco de referencia también a nivel supramunicipal. La comarca, el territorio del Horta cuenta desde 2018 con una ley específica de protección y desde principios de 2019 con un plan de acción territorial de ordenación y dinamización, es decir, es un plan de gestión de planificación urbana, digamos así, que limita la potestad de los municipios para seguir creciendo, y eso es un factor que también ha venido digamos, a dotar de mayor seguridad. Y como habéis hablado, un poco desde las elecciones locales de 2015, con una carta previa de la sociedad civil que demandaba políticas hacia la soberanía alimentaria de los municipios. Acto seguido, en octubre de 2015, se produce la firma del Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán, y poco a poco la administración local empieza a definir, digamos, como estratégica la línea de la mirada del sistema agroalimentario. En aquel momento, después de la firma del Pacto de Milán, una de las primeras cosas que se decide es abordar la gobernanza, y por tanto lo que se hace es bueno, empezar a crear, a gestar lo que sería el embrión de un consejo alimentario municipal, que durante un año se debate con diversas entidades de la sociedad y plataformas de la sociedad civil qué modelo se quiere. Bueno, finalmente se escoge un modelo, digamos, orgánico, integrado en la estructura municipal, y se lleva adelante todo el proceso de creación formal. De alguna manera, esto, una vez acaba de conformarse este Consejo Alimentario, lo primero que se decide es que hace falta efectivamente una
una estrategia, es decir, plantear, consensuar una estrategia que es alimentaria para el municipio, que es aprobada a finales de 2018 y sobre la que seguimos trabajando. No voy a entrar en muchos debates sobre esto, porque hay muchas especificaciones, porque es una estrategia muy amplia, ¿no? Pero ¿qué retos nos planteamos o se identifican, ¿no? Justamente el hacer realidad esa transversalidad de las políticas alimentarias en el municipio y, por tanto, promover la coordinación entre las diferentes áreas de gobierno municipal hacia la coherencia de políticas alimentarias, por ejemplo, digamos, pues con los temas relativos al comercio, a la venta de alimentos de manera directa por parte de la producción, el tema de los comedores escolares e incluso también el tema de la planificación urbana y cómo detener el crecimiento urbano o las expectativas urbanizadoras sobre el territorio agrícola. Y también como reto, efectivamente, involucrar a todos los sectores del sistema agroalimentario. Os he de comentar que en el Consejo Alimentario en estos momentos participan más de 50 organizaciones, las representaciones a nivel de organizaciones sin ánimo de lucro, pero que recogen desde los colegios profesionales de agronomía, de dietistas y nutricionistas, de veterinarias, etcétera, etcétera, hasta representantes, hasta federaciones de grandes supermercados, por ejemplo. Quiero decir, es una representación muy diversa. Pero aunque haya esa representación, que hay una participación física no implica que haya un trabajo en común y eso es uno de los retos fundamentales. Bien, se definen una serie de valores, tampoco voy a entrar, que sería muy largo, pero sí que un poco por ir acabando, que me habéis dicho que 10 minutos y quiero ceñirme estrictamente al tiempo, sí que... 2 minutos. ¿Cuánto? Tengo 2 minutos, ¿no? Vale. 2, sí. Pues lo que nos planteamos un poco como plan de acción en estos momentos, estamos intentando llevar adelante la abertura de mercados de venta directa no sedentaria, es decir, mercados en la calle donde el requisito para la participación es que vendas directamente tu producto. Esto tenía unos problemas de normativa local muy grandes. Como uno de los retos también es la pequeña distribución ecológica e intentar integrar las estructuras existentes, como es aquí los mercados de abastos, los mercas, que son centros logísticos que necesitamos poner al servicio también de las pequeñas producciones. Estamos poniendo en marcha un obrador multiproducto para abastecer también a los pequeños productores que puedan transformar sus excedentes. Estamos planteando desde el grupo de trabajo de compra pública del Consejo Alimentario lo que sería una instrucción específica sobre compra pública alimentaria municipal y fundamentalmente sobre los comedores escolares municipales. Y sobre todo estamos también intentando mejorar la relación de la institución con el territorio, con los agricultores a través de procesos de dinamización local agroecológica que en situaciones como la actual han demostrado que establecen canales de diálogo que facilitan la respuesta rápida por parte de la Administración a las necesidades del sector. Bueno, se me ha acabado el tiempo, creo que lo he hecho demasiado atropellado todo, pero bueno, supongo que en la fase de preguntas podemos entrar a definir más concretamente detalles que sean de mayor interés. Sim, obrigada, José. Acho que a tua apresentação mostra que é possível, pelo menos eu não sei quanto aos participantes e aos outros palestrantes, mas estou cheia de curiosidade para ver como é que funciona e enfim, deixaste aqui várias pistas também para refletirmos. Obrigada. E sim, à medida que os participantes tiverem comentários e questões, por favor, coloquem na janela do bate-papo, de preferência identifiquem-se
e digam, se ela for dirigida a alguém, indiquem, por favor, para depois facilitar. Eu passaria, talvez, se puderem desligar os microfones, quem ainda não estiver, não faz mal, obrigada. Passaria agora a palavra ao Baltasar Cerón, filho, neto e bisneto de agricultores, engenheiro agrónomo pela Universidade de Córdoba, mestre em direção executiva pelo Instituto Internacional de San Telmo, tem trabalhado já uma experiência de trabalho para um sindicato agrícola, empresa exportadora agrícola, e há 16 anos que está no Ayuntamiento de Algorín el Grande, no município, a cargo, a seu cargo, a agricultura, a área da agricultura, e tem tido um trabalho muito forte com vários grupos de agricultores e também no âmbito da modernização também do regadio, tem sido um marco também importante. Brevemente, o município tem vindo a promover um modelo de alimentação sustentável, colocando em marcha várias iniciativas nesse sentido, com destaque aqui também para as redes de comercialização de proximidade e o apoio aos produtores, tem sido fundamental. Ações estas também, e aqui já esta colaboração com organizações da sociedade civil, como é o caso do Grupo del Val del Guadalhorce. E um município que também está com uma abertura, uma reflexão sobre apostar nesta abordagem e neste trabalho de transição para sistemas alimentares mais territoriais e mais soberanos. Baltasar, com base na experiência de trabalho do município, em que medida é que o trabalho que têm vindo a fazer neste sentido de alcançar uma maior sustentabilidade permitiu de alguma forma agora ultrapassar algumas as dificuldades geradas pela pandemia, mas sobretudo como é que vê, face ao trabalho que já têm vindo a desenvolver, esta possibilidade de criar conselhos alimentares locais e de implementar estratégias alimentares intersetoriais? Em que medida é que, como vê essa iniciativa para, de facto, conseguirmos criar sistemas alimentares más sustentables? Baltasar, fuerza. Bueno, buenas tardes a todos. Muy contento de que me invitéis a este foro. No soy ningún experto. Tengo amplios conocimientos técnicos como ingeniero. Bien, como ha comentado Sara, vengo de familia de agricultores. Luego he trabajado mucho con muchas organizaciones agrarias y conozco muy bien el sector, las problemáticas y las posibles soluciones a la generación de riqueza o a la capacidad de trasladar estos productos desde los productores a los consumidores. ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha bien? Sí, vale. Bueno, nosotros aquí, Algorín el Grande es un pueblo que está muy cerca de Málaga y la costa. Tenemos una zona muy grande de regadío, como ha comentado el compañero Josep Pérez, de regadíos tradicionales y de regadíos estatales. Estos productos son comercializados a través de un mercado local que tenemos, un mercado de abastos local. Los agricultores llevan sus productos a este mercado local y desde este mercado local son adquiridos principalmente por familias y por comerciantes que los distribuyen en toda la costa de Málaga a través de fruterías. Eso es respecto a la zona de regadío. Luego, respecto a la zona de secano, pues sobre todo tenemos olivares, y el olivar se comercializa a través de almazaras, de molinos de aceite. Este aceite es distribuido a través de distribuidoras o bien localmente a través de los propios agricultores. La dificultad, como ha comentado Sara, de organizar todo esto es que realmente cada organización va un poco por separado. Entonces, aquí desde un grupo de desarrollo local, que es el Grupo de Desarrollo Guadalhorce, y también desde otros organismos, como puede ser la Diputación de Málaga, se han creado como marcas paraguas. Es la forma que se está funcionando aquí y ha tenido un relativo éxito.
una marca paraguas que se ha creado es el Sabor a Málaga y otro es Guadalhorce Ecológico. A través de esas organizaciones, de una forma económica, los agricultores pueden conocer, igual que aquí, conocer a otros agricultores y comercializar sus productos. Luego, comentar respecto a la problemática con el coronavirus, pues realmente en el sector agrícola aquí de la zona lo que se ha intentado es seguir las medidas que se ha implementado por el gobierno y se han reducido los horarios, se han puesto barreras, se ha utilizado medios de protección y gracias, entre otras cosas, gracias a eso, aquí en la zona tenemos menos afectados. Es un pueblo bastante grande, tenemos unos 24.000 habitantes y solo hemos tenido unos 40 contagiados. Luego, comentar el tiempo que me queda, que realmente el camino para poder dar salida a la producción agrícola local entiendo que pasa efectivamente por acciones como la de Josep Pérez o como la que nosotros llamamos aquí, puesto que al agricultor ya con la producción agrícola y con las inversiones tan elevadas que debe hacer en esta, es difícil comprender que la actividad de comercialización es una parte integrante de su trabajo y necesita personas que de alguna manera le orienten, le faciliten, por ejemplo, locales en los municipios o espacios en las barriadas y le faciliten ese tiempo que se necesita para la actividad comercial. Es una actividad complementaria a la distribución de productos locales, es una actividad supletoria y alternativa a la gran distribución, puesto que los productores locales no pueden acceder a la gran distribución, puesto que, como todos sabemos, tanto en Portugal como en España, como prácticamente en todo el mundo, la gran distribución tiene plataformas centralizadas de compra y para poder acceder a esas compras centralizadas es necesario grandes volúmenes y unas calidades, al menos a la vista, es difícil, con una producción muy variada, que es lo que es la característica de estos pequeños agricultores. No sé si me queda algo de tiempo. Indicar que un grave problema de estos pequeños agricultores y en general de la agricultura, por lo menos en esta zona, como yo la veo, yo hablo más bien desde el punto de vista agrícola, es la baja especialización y el bajo conocimiento técnico de los agricultores. Los agricultores necesitan especializarse un poco y conocer nuevas tecnologías de forma que puedan aumentar un poco tanto la productividad de sus explotaciones como la calidad de sus producciones, puesto que aunque esta calidad no es determinante para la venta en un mercado local, pero sí es una exigencia que demanda el consumidor. El consumidor va a ser reticente a comprar un producto que no tenga una calidad mínima. Y no sé, yo creo que he explicado un poco cómo funciona y luego para el turno de preguntas pues estoy disponible. Ok, Baltazar, muito obrigada e pela pontualidade. Referiste também aqui alguns elementos que foram tocando já os debates anteriores, mas adivinha-se já também aqui algumas expectativas do lado do próprio município em relação à própria separação que sente entre ações e entre iniciativas, portanto, sentir no território essa fragmentação, digamos assim, e o trabalho fundamental de capacitação e de apoio aos produtores para gerar então essa economia de proximidade. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra à Laura Rodrigues. A Laura é mestre é também agrónoma, portanto é terceira,
mas é também professora, é licenciada em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, formada em Gestão, lecionou ao longo de 26 anos de atividade, ciências agropecuárias, matemática, ciências da natureza, e por isso mesmo, ou talvez por isso, também durante 13 anos tenha estado ligada como diretora pedagógica da Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal. Foi membro da Assembleia Municipal de Torres Vedras e, de momento, atualmente é vereadora da Câmara Municipal de Torres Vedras desde 2009. Laura, Torres Vedras tem-se envolvido e participado em vários espaços de discussão nacional, mas também não só nacional. Respondeu em 2017 ao apelo do escritório da FAO em Portugal para reunir municípios interessados em partilhar experiências e desafios e colaborarem em torno, por exemplo, dos marcos do Pacto de Milão e outros. Tem participado também no município na dinâmica de debate em torno da campanha e agora projeto também com outras entidades parceiras de alimentação. Teve também no FISAS, no Fórum Internacional de Sustentabilidade de Sistemas Alimentares Sustentáveis, e a nível local, enfim, há também muito trabalho feito ao nível do Programa de Alimentação Escolar, que é uma referência, que também tem sido a base de cooperação com outros países europeus, mas enfim, passava-lhe a palavra, deixando-lhe também as questões que coloquei aos outros convidados, partindo desta experiência do trabalho que têm vindo a fazer e portanto, a alimentação escolar, tentando ligar com a produção local, esse esforço de uma produção local também biológica e tentando com criatividade dentro da legalidade, como disse a Laura em momento anterior, enfim, explorar as brechas dentro daquilo que são as limitações da contratação pública em Portugal, enfim, dentro daquilo que tem sido esta experiência, como é que este acumular de iniciativas tem vindo a permitir também mais resiliência nesta fase e face aos impactos do Covid e face àquilo que aí vem e que já está a acontecer. E como é que vê então esta possibilidade de criação de conselhos locais de alimentação e de implementação de estratégias, ligando de uma forma coerente e integrada todas estas componentes? Laura, força. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Pronto, isto realmente, começando exatamente pelo Conselho Alimentar Local, é um objetivo que nós temos já, talvez há 2 anos que andamos a fazer o nosso trabalho nesse sentido, e esperávamos que fosse este ano o ano em que conseguiríamos começar a cumprir esse objetivo, portanto cumprir o objetivo de formar o Conselho Alimentar Local. Não sei se isso assim será, tendo em atenção os momentos que vivemos, não é? Portanto, tudo se desorganizou relativamente àquilo que eram os nossos planeamentos e por isso o nosso trabalho está a ser feito, mas não sei se conseguiremos lá chegar, mas esse é efetivamente uma inevitabilidade no nosso trabalho. E portanto eu fiz aqui, coloquei aqui alguns slides só para termos a noção, de enquadrar um pouco mais realmente aquilo que nós temos feito e dar mais ou menos uma ideia de alguns daqueles que são os pontos que me parecem que são importantes e que os municípios, de uma forma geral, querendo trabalhar nas questões de sustentabilidade alimentar e da soberania alimentar, devem ter em consideração e podem ter em consideração, ao contrário daquilo que algumas vezes ainda continuamos a ver aqui em termos nacionais. Portanto, só para encontrar aqui Torres Vedras, não é? Portanto, somos muito bem situados, estamos aqui mesmo no litoral a norte de Lisboa, portanto é verdade que temos uma localização que é extremamente favorável para a economia local, mas somos um concelho profundamente agrícola, também com uma ligação grande à própria cidade. A cidade fica mais ou menos no meio do concelho e, portanto, todo o concelho acaba por ser rural, mas com uma ligação muito grande à cidade, portanto com particularidades muito específicas. Realmente vivemos fundamentalmente também da economia da fileira agroalimentar. Em termos municipais temos tido sempre uma ligação muito grande e, portanto, um foco muito grande nas questões ligadas à sustentabilidade. Primeiro, há
há uns anos atrás, fundamentalmente nas questões ambientais, mas temos alargado e, portanto, ao longo dos anos a sustentabilidade tem passado a fazer parte do nosso trabalho diário. E, portanto, isso no fundo acaba por ser uma perspectiva que nos leva a que o trabalho ligado à alimentação sustentável e à soberania alimentar faça parte daquilo que é realmente o nosso dia-a-dia. O grande investimento, como a Sara fez referência, tem sido no programa de sustentabilidade alimentar nas escolas, que desde há uma série de anos efetivamente tem sido muito trabalhado, muito afinado e também muito divulgado. Na realidade é um programa que já teve o reconhecimento da Comissão Europeia exatamente por atingir 9 dos objetivos da sustentabilidade, do programa, dos objetivos 2030 da sustentabilidade e, portanto, algo que realmente nos orgulha muito. Sustentabilidade que é efetivamente aquilo que é o âmago do nosso trabalho. E, portanto, creio que a grande diferença deste programa, em termos deste programa alimentar nas escolas, tem a ver com a cadeia completa que realmente ele trabalha. Portanto, não é um programa que incida exclusivamente naquilo que é a alimentação escolar, ele começa o trabalho logo a montante com a produção. E vai terminar depois mesmo com a parte da literacia alimentar nos nossos jovens. E deste programa, portanto eu não vou falar nele de forma detalhada, mas queria deixar alguns pontos que são importantes para todo o trabalho realmente de mobilização, formação de públicos, levar a que os nossos públicos, os nossos cidadãos, mas também os produtores e toda a comunidade se reveja e sinta que pode trabalhar de uma forma diferente e que deve exigir também de uma forma diferente aquilo que é os gastos dos dinheiros públicos. Portanto, o município atualmente investe mais de 2 milhões de euros anualmente naquilo que é a alimentação escolar. Isto é dinheiro que é efetivamente de todos, é dinheiro público e temos a obrigação de, com estes dinheiros públicos, investir de maneira a que quer a produção possa ser mais sustentável, quer que dinamizemos a economia local e quer que possamos dar também uma alimentação de qualidade aos nossos miúdos. A questão das hortas é fundamental, portanto, fazer com que os alunos tenham ligação àquilo que é a produção. Isso é das coisas que são mais importantes. A maior parte das vezes eles têm ligação com os animais, não têm ligação com as plantas. É fundamental que realmente nós possamos em todas as escolas fazer este trabalho de ligação e de instalação de hortas e chamar a atenção que podemos trabalhar da forma mais correta, que é dar-nos aquilo que nós damos hoje, que é noções da agricultura biológica e, portanto, as suas hortas são bio-hortas atualmente. Nem todas aquelas com que nós trabalhamos são bio-hortas, porque ainda não conseguimos chegar a todas, mas, portanto, a tendência é exatamente essa, apesar da generalidade das escolas ter uma horta. Depois, a outra questão é a questão da governança, que eu acho que é determinante para que nós consigamos fazer o trabalho que fazemos e darmos sustentabilidade àquilo que são aquilo que é o nosso território, quer em termos de economia local, quer em termos da aquisição dos próprios bens, quer relativamente à manutenção das instituições que temos no território, as IPSS. Portanto, atualmente, isto foi até este ano, porque a partir do próximo ano tem um acréscimo substancial, mas atualmente nós fazemos 4.000 refeições diárias e dessas 4.000 refeições diárias, isto assenta numa rede grande formada pelo município, pelas juntas de freguesia e pelas instituições de solidariedade social do território, espalhadas por todo o território. Portanto, só assim é que efetivamente nós conseguimos valorizar os recursos, que sejam recursos humanos e que sejam os recursos materiais de cada uma das instituições. E, portanto, quando nós falamos em racionalização de recursos, rentabilização de recursos, não é apenas dos recursos naturais, mas temos que pensar em relação àquilo que são os recursos humanos e aos outros recursos em termos materiais que existem nos nossos territórios. E, portanto, está assente numa rede e é essa rede que faz as refeições. O caderno de encargos é igual para toda a gente e, portanto, o tipo de refeições é igual para todos. E, portanto, nós só conseguimos fazer este trabalho exatamente por estar assente
nesta rede. Depois, a questão, e que nos leva a que a aquisição das matérias-primas possa ser uma aquisição de matérias-primas direcionada para aquilo que é local, para aquilo que é sazonal e que possa ser trabalhado até com a inclusão de uma parte substancial de produtos atualmente que são produtos já de origem biológica. Portanto, cada uma das IPSS que fornece as refeições faz obrigatoriamente aquisições locais. Cada uma delas fornece, por exemplo, 100 refeições ou 200 refeições. Para fazer as suas 100 refeições ou 200 refeições, ela obrigatoriamente compra aos produtores e aos fornecedores locais produtos que sejam de qualidade e produzidos localmente. Portanto, nós estamos com todo este trabalho a promover a economia local, a manter o emprego, a diminuir a pegada ambiental, a proporcionar e a favorecer as cadeias curtas e ainda a fazer a aquisição de produtos que são de qualidade, incluindo atualmente os de origem biológica, que são poucos porque o nosso território não tem suficiente para fazer o fornecimento e, portanto, teremos que ir no próximo ano, teremos que comprar também fora do nosso município. A questão das compras públicas, a questão das compras públicas, que foi feita referência há um bocadinho pela Sara também, não é? Portanto, que é exatamente daquelas coisas que é um óbice em termos nacionais para que possamos trabalhar, para que gastemos os dinheiros públicos da forma mais correta, que é a alimentação de qualidade local, com produtos locais e produtos de qualidade. As compras públicas, hoje, e portanto com a criatividade que obrigatoriamente temos que ter, conseguimos colocar critérios, nomeadamente o critério frescura. O critério frescura nos cadernos de encargos que são feitos para os concursos públicos permitem-nos limitar a área de onde realmente os produtos vêm e podemos fazer com que a aquisição seja uma aquisição local. Portanto, para que eles estejam frescos, temos que dizer que no máximo dos máximos poderá ser, por exemplo, com 30 minutos de transporte. E isso limita efetivamente o local de origem desses produtos. E depois dividimos realmente tudo aquilo que compramos em muitos lotes, desde a fruta biológica, a fruta convencional, vegetais biológicos, vegetais orgânicos, etc, etc. Portanto, a questão das compras públicas, que é o outro ponto que é fundamental. A questão do ensinar o trabalho ao nível do desperdício alimentar, outra coisa que é fundamental. Este trabalho com os alunos tem sido extraordinariamente importante para eles e para as famílias, porque os consciencializa relativamente àquilo que eles não comem, àquilo que deixam no prato e àquilo que efetivamente vai ser um desperdício e vai ser deitado para o lixo. E, portanto, isto nos tempos que correm então, em que efetivamente se começa a haver mais limitações e mais dificuldades no acesso, em algumas situações, à alimentação, é extraordinariamente importante que seja consciencializado. E depois envolver tudo isto em hábitos alimentares saudáveis, porque aquilo que nós temos que criar em termos das nossas populações são efetivamente ecossistemas que levem a que as pessoas queiram consumir de forma mais saudável, queiram alimentação mais saudável e queiram comprar local e de qualidade. E, portanto, tudo aquilo que leve a criar esses hábitos alimentares mais saudáveis nas populações será necessariamente benéfico para conseguirmos ter exatamente essa vontade de consumir local e mais saudável. Os pequenos mercados de meio urbano não é? existem em todo o lado, portanto nós como zona rural temos muita agricultura, portanto fundamentalmente temos agricultura de horticultura, viticultura e fruticultura que é convencional. E depois temos alguns pequenos produtores também, não é? Portanto, e uma percentagem muito pequenina de agricultura de natureza biológica. E, portanto, temos mercados, favorecemos os mercados locais, em meio urbano, portanto, não em sítios deslocalizados, não num sítio para feiras, mas no meio da rua, no meio da cidade, exatamente para que todas as pessoas que passem possam ter acesso aos produtores e os produtores possam ter ligação com todos os consumidores e simultaneamente se potencie o próprio comércio de rua que efetivamente existe. Temos espaços também para produtores exclusivamente biológicos no mercado municipal.
Devo até dizer que nem se consegue, os lugares nem estão todos ocupados, porque efetivamente nem todos os produtores têm necessidade de realmente fazer vendas dessa natureza. Estamos muito perto de Lisboa, portanto é muito fácil realmente fazer a comercialização de produtos. Isto é mais um envolvimento, não é? Portanto, a atividade física, a promoção da atividade física obriga necessariamente a que as pessoas queiram consumir de forma mais saudável. E consumir de forma mais saudável faz pensar realmente nas questões locais e na soberania alimentar também. E, portanto, de todas estas coisas, portanto, eu quero dizer, começando tendo em atenção realmente o ponto onde começamos, estaremos em condições de assumir este compromisso a nível local. Eu direi, com todo, tenho aqui isto a verde, porque sem dúvida nenhuma, não é? Conseguiremos trabalhar para a eficiência do uso dos recursos, com equidade e resiliência, para trabalhar para todos, efetivamente, ter dietas culturalmente aceitáveis e acessíveis, com produtos, nós verificamos isso com a sazonalidade dos produtos, é extraordinariamente importante, e que são nutricionalmente adequadas e são seguras. Portanto, nós efetivamente não podemos fazer determinações em relação a algumas políticas, a políticas que são globais, a políticas que são nacionais e que implicam naturalmente a grande distribuição, que é algo que é muito sensível quando nós pensamos nas questões alimentares e na produção agrícola, mas podemos e devemos, é aquilo que fazemos, educar a procura, educar aqueles que consomem e promover aquilo que são os nossos produtos locais, sazonais, de qualidade e produzidos de forma sustentável. E, portanto, isto é um trabalho que obrigatoriamente devemos ter todos os dias e é um compromisso que devemos ter com todos aqueles que efetivamente nos elegem. E pronto, muito obrigada. Estou naturalmente disponível. Isto foi aqui uma rapidez. Obrigada, Laura. Obrigada por esta noção de inundar a cidade com aquilo que é a agricultura e com a sua produção e sobretudo esta ideia do passo a passo vai-se fazendo, não é? Das várias iniciativas, desde a educação à saúde, até este investimento de facto no território através das compras públicas. Falou um pouquinho da governança, mas enfim, algo mais a um nível de micropráticas de algumas iniciativas, não tanto daquilo que será a estratégia em si, mas também por isso é que estamos cá hoje e deixou aqui já ingredientes muito, muito bons. Obrigada. E passaria agora a palavra ao Pedro Miguel Mouro, de São Pedro do Sul. O Pedro é economista, é também administrador de empresas, foi vereador pelo PS na Câmara de São Pedro entre 2010 e 2013 e atualmente é vice-presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul desde 2013. É também membro do Conselho de Marketing do Turismo do Centro de Portugal e presidente da Assembleia Geral das Termas de Portugal. Pedro, dado aquilo que também é o quadro em que São Pedro se integra, não é? Todo o esforço que tem vindo a fazer, desde logo com a criação da biorregião e, portanto, todo o trabalho a nível local que isso implica de concertar agricultores com aquilo que é também o investimento no território, na marca do território e temos aqui também a questão das termas, onde inclusivamente tem havido um esforço muito grande de aí gerar esta proximidade com a produção e o abastecimento de proximidade e um apoio muito concreto na capacitação dos produtores e na sua certificação também para métodos mais sustentáveis, enfim, aqui um conjunto também de iniciativas que tem vindo a desenvolver, é um território um pouquinho diferente dos anteriores porque é mesmo o nosso interior, o nosso é mais rural, não é? Portanto não tem mar, não está tão perto de algumas metrópoles como os outros e portanto tem algumas especificidades que também e que também trará certamente aqui alguns ingredientes bons para o debate. Nós tivemos já também um participante de uma biorregião de Itália e de facto termos a nível internacional estes intercâmbios permitem-nos também comparar e ver o que é comum e as diferenças que nos permitem aprender. Com base nesta experiência, e Torres Vedras também, o município de São Pedro do Sul tem sido muito também participativo e muito responsivo a participar em iniciativas.
portanto está bastante aberto a este diálogo, a esta construção, e passo-lhe então esta questão que queremos muito aprofundar, que é, face àquilo que tem sido o trabalho que estão a fazer em várias frentes, não é? Como é que vê esta possibilidade de construção de conselhos locais de alimentação e de implementação de estratégias? O município recentemente manifestou vontade e interesse em dar passos nesse sentido, também no âmbito de outras dinâmicas e de outros trabalhos, e portanto, Pedro, passava-lhe a palavra sem mais delongas. Boa tarde a todos, eu espero que me estejam a ouvir bem, confirmo só, sim? Sim. Muito boa tarde a todos e, em primeiro lugar, queria agradecer o convite por estar a participar neste fórum e, por outro lado, dar os parabéns a atuar pela pertinência dos temas, sobretudo neste período diferente para todos nós, e um cumprimento muito especial para os colegas de Espanha por estarem aqui connosco, porque também passaram por um período difícil, ou estão a passar por um período difícil, e acima de tudo espero que estejam todos bem, todos de saúde, que acho que isso é mais importante. E dizer, e já foi dito, eu não sou agrónomo, estou aqui um bocadinho em desvantagem relativamente a todos os outros, mas portanto, aquilo que eu gostaria de transmitir, e neste período, e depois estou receptivo a algumas perguntas que possam surgir, no fundo partilhar aqui um bocadinho da experiência ou daquilo que nós temos tentado fazer em São Pedro Sul e que de certa forma agora, sobretudo nos últimos 2 meses, tem estado parado e obrigou-nos aqui a reequacionar ou a tomar aqui algumas medidas em face deste período de coronavírus que todos estamos a viver. De facto, nós olhamos para, e tentando começar por enquadrar, e eu não gosto muito da palavra interior porque acho que o nosso país é tão pequeno, porque a proximidade hoje é tão grande e a comunicação é tão fácil que a nossa localização acaba por não ser um fator mau, um fator que nos possa prejudicar, antes pelo contrário. E com esta situação até que estamos a viver e numa perspectiva turística, se calhar até será uma vantagem ou é cada vez mais uma vantagem para os territórios ou para a sustentabilidade dos territórios. Mas nós somos um concelho com aproximadamente 17.000 habitantes, com 350 km², e para além de sermos a capital do termalismo, ou termos a maior estância termal de toda a Península Ibérica, e para além, o que nós notamos ao longo dos últimos anos, sobretudo, é que as pessoas olhavam para São Pedro Sul e associavam desde logo às termas e à nossa estância termal. São Pedro Sul é muito mais que isso e nós quisemos dar-lhe uma componente de maior abrangência, de olharmos para o território todo, não só como as termas, com a valorização cada vez maior, é certo, do turismo, mas não só o turismo termal, mas o turismo numa perspectiva mais lata. Nós temos uma vasta área de serra, de aldeias históricas, onde se valoriza muito a gastronomia, onde se valoriza muito a etnografia, as aldeias preservadas, enfim, um conjunto de áreas que estão a ser cada vez mais procuradas e que fazem com que nós tenhamos cada vez mais procura em termos turísticos, e temos tido nos últimos anos uma média de 50.000 dormidas por ano, com apoio de 1.800 camas que temos no nosso concelho, e portanto, isto para enquadrar. E portanto, nós, paralelamente, apercebemos de que continuamos a ter um conjunto enorme de agricultores que, por um lado, continuavam a preservar a agricultura tradicional nas suas pequenas aldeias como atividade, no fundo, complementar, seja para quem tinha a sua atividade profissional ou até para aquelas pessoas que já estariam reformadas, mas continuavam a preservar as suas aldeias. E, por outro lado, tínhamos aqui uma fileira muito forte, tínhamos e temos, no âmbito da agricultura biológica, sobretudo nos produtos hortícolas, de uma nova geração de agricultores que começou a produzir, sobretudo para os grandes mercados e para a exportação, sobretudo na área biológica. E, portanto, o município não podia deixar de apoiar e de ajudar e, sobretudo, estimular e promover que esta agricultura biológica fosse dinamizada, fosse cada vez mais extensível a outros, sobretudo a jovens agricultores. E com essa base nós começamos a apoiar a conversão de modos de produção que não eram biológicos em modos de produção biológico. Por outro lado, num conjunto de medidas que fomos desenvolvendo, contratamos técnicos agrónomos, neste caso, para que pudessem começar a apoiar os nossos agricultores
quer aqueles mais antigos, digamos assim, ajudando-os a converter ou a explorar melhor os seus terrenos agrícolas, mas também os jovens para que lhes fossem dadas ferramentas de novas técnicas. Nós fizemos um conjunto de ações de formação com grande aceitação por parte desses agricultores, quer com aulas teóricas, quer com aulas práticas, mas também uma permanente visita aos próprios terrenos agrícolas, aos próprios agricultores, e continuamos a fazê-lo. Depois, já com este trabalho em andamento, acabamos por nos tornar uma biorregião. E o que é que acaba por ser uma biorregião? Nós tentamos que o território, numa forma total, se interligasse, isto é, que ligássemos as termas, os hoteleiros, os agricultores, sejam eles os tradicionais, sejam eles os de produção biológica, e criássemos aqui uma rede, uma marca, que é São Pedro Sul Biorregião. Criamos uma associação que integra município, hoteleiros, agricultores ou outras pessoas que queiram, no fundo, estar imbuídas deste espírito, e criamos aqui um conjunto de medidas e de ações que nos ajudem a promover o território, não só como grande estância termal, mas como uma biorregião em que seja um território sustentável, onde as pessoas possam se sentir bem, onde cada vez mais se possam preservar, em termos paisagísticos, um conjunto de aldeias. E depois começamos a fazer aqui um conjunto de medidas. Eu dou aqui alguns exemplos práticos, que acho que estas coisas é importante partilharmos os aspectos mais práticos. Por exemplo, uma das medidas que o município adotou desde o início foi o não uso de qualquer tipo de pesticidas nas limpezas das ruas, em tudo que é zonas urbanas, ou caminhos, ou passeios, ou o que seja. Por exemplo, o ano passado delegamos nas juntas de freguesia essa competência das limpezas de ruas e de jardins, mas com um protocolo firmado em que nenhuma junta de freguesia ou nenhuma destas entidades pudesse usar qualquer tipo de pesticida ou produto similar. Isto depois, esta ação acabou por também criar um espírito nos próprios particulares, nos seus jardins, nas suas atividades agrícolas, para o não uso de qualquer tipo de pesticida. E esta ação, entre aspas, pegou, e no fundo sentimos que até alguns cidadãos se tornaram umas polícias, entre aspas, porque cada vez que alguém, ou que se pressentem que alguém possa estar a usar algum tipo desses produtos, acabam por estar logo a condenar ou a alertar para isso. E, portanto, isso é uma das medidas práticas. Depois, nós tínhamos um conjunto de percursos pedonais por trilhos que já eram muito usados pelos nossos turistas. O que nós fizemos foi, se nós temos os termalistas que estão a fazer tratamentos termais e têm muitas das vezes metade do dia livre, em que de certa forma nem conheciam o resto do território, começamos a levá-los a fazer os percursos pedonais, transformamos algum dos nossos trilhos, os chamados PRs, em percursos biológicos, em que, para além de andarem pela serra, acabavam por ir a um ou outro agricultor de produção biológica, visitar o que estavam a fazer e até terem a experiência de como é que se fazia a produção de determinado produto, digamos assim. E, portanto, no fundo, o que é que nós quisemos envolver? Quisemos envolver os agricultores, os turistas que tínhamos cá no nosso território, os hoteleiros. E como é que envolvemos os hoteleiros? Nós, com tanta hotelaria, muitas das vezes os nossos hoteleiros nem sequer tinham a percepção de alguns produtos que tínhamos cá, nomeadamente hortícolas ou algumas frutas, e fizemos esta ligação. Nós temos uma loja de produtos onde disponibilizamos para que os nossos agricultores ali depositem aquilo que estão a produzir em termos sazonais, e fazemos um canal de ligação para os hotéis, para que eles possam saber num determinado momento que produto está disponível, se é batata, se é alface, se é tomate, para que possam, antes de ir comprar às grandes superfícies, consumir o que é nosso. E neste momento estamos a trabalhar numa plataforma online para que essa ponte seja feita, isto é, em que os produtores possam carregar o produto que existe numa semana, num mês ou no dia, e que quem quiser possa aceder e saber que naquele exato momento o que é que está disponível. Portanto, é aí que estamos a trabalhar neste momento. E agora, com este período de confinamento, sentimos mais essa necessidade, porque, sobretudo os pequenos agricultores, e nós que temos também, falta-me dizer isto, um mercado a funcionar nos próprios claustros da Câmara Municipal todos os sábados de manhã de agricultura tradicional, e para além disso criamos um mercado com a Associação Biorregião de produtos biológicos, uma vez por semana nas nossas termas, no final da semana,
porque é normalmente quando os nossos turistas vão embora ou quando mudamos o ciclo dos tratamentos termais e assim, antes de ir embora, podem comprar aquilo que é nosso e levar para as suas residências. Mas o que sentimos agora neste período é que, sobretudo os pequenos agricultores, têm dificuldade em escoar os seus produtos porque, de facto, com o fecho dos mercados, então nós tivemos que disponibilizar a loja, disponibilizar os técnicos para irem buscar os produtos e disponibilizamos, sobretudo, às famílias que possam estar mais isoladas nas aldeias, a possibilidade de também podermos levar, ao fazer as entregas ao próprio domicílio. E, portanto, é uma forma de ajudar. Por outro lado, a nossa produção biológica, os agricultores de maior dimensão, este período, por incrível que pareça, e ainda bem, o que sentimos é que acabaram por estar a vender mais. Há aqui um crescimento, os sinais que nos têm dado nos últimos dias, nas últimas semanas, de uma maior produção e de um maior escoamento, sobretudo e até para exportação, de consumo de produtos biológicos. Portanto, é um sinal de que esta fileira e esta estratégia está a correr bem e eu encaro depois o futuro e aquilo que virá, o pós-coronavírus, digamos assim, com uma perspectiva positiva nesta área, porque de facto eu acho que vai haver aqui uma sensibilização ou uma certa oportunidade para que todos nós, portugueses, possamos ter aqui um olhar mais atento àquilo que é nosso e à nossa produção. E, portanto, neste momento até nós estamos já a inscrever esses produtores, não só aqui do Conselho, mas da região, na plataforma, por exemplo, que se chama Alimente Quem o Alimente, mas há outras plataformas, há outros mercados online que estão a ser dinamizados neste momento e é um apelo que eu faço que acho que todos devem procurar aquilo que é nosso nesses mercados. Só duas notas, não sei se ainda tenho algum tempo, ou 1 ou 2 minutos. 1 minuto, assim. Só muito rapidamente, e eu conheço o exemplo de Torres Vedras e acho que estão de parabéns, sobretudo com o que fazem nas escolas. Nós, uma vez por mês, até termos as aulas presenciais a funcionar, fazíamos a ementa do almoço nas nossas escolas, era uma ementa bio, em que nós distribuíamos um flyer a todas as crianças, porque acho que as crianças são essenciais para passar esta mensagem. E, portanto, eu não sei se conseguem ver, tenho aqui um exemplar do flyer da alimentação bio, em que, por um lado, as crianças esta refeição era feita só com produtos do nosso concelho, bioprodutos, digamos assim, e, por outro lado, as crianças levavam para casa este flyer para passar a informação aos pais, onde tinham nas costas, por exemplo, imagens de alguns produtos que não deviam usar, ou o açúcar que, por exemplo, esses produtos tinham, como uma garrafa de Pepsi, ou um hambúrguer, ou uma bolacha, de certa forma para termos aqui também uma componente pedagógica, porque é essencial nós trabalharmos estas matérias com as nossas crianças. Também os individuais que eles tinham da própria refeição na mesa era com o slogan Pai e Mãe, hoje comi bio, é uma forma de nós, desde logo no primeiro ciclo, começarmos de certa forma a ser pedagógicos e a levar que as crianças levem esta mensagem aos pais. Finalizando, a estratégia é muito mais ampla, é também numa perspectiva energética, tentarmos ser autossuficientes no consumo energético. Nós, com os recursos naturais que temos, com recursos hídricos, com a energia eólica e agora com a geotermia que estamos a lançar, vamos passar a ser um concelho com superávit em termos de produção de energia limpa, o que para nós é salutar e é, acima de tudo, uma estratégia que faz com que, neste período que aí vem, quem nos possa visitar numa perspectiva turística, possa ir para um território sustentável, onde pode ter a parte da termal, a parte da natureza, a parte da agricultura biológica e também, de certa forma, esta parte energética. E, portanto, e para indo ao início da pergunta, o próximo passo e o passo que estamos a trabalhar agora é num Conselho Municipal de Alimentação em que possamos ter aqui todos estes agentes a contribuírem para sermos cada vez mais eficazes e cada vez mais agentes
comecem a estimular o nosso pequeno agricultor ou o grande agricultor a produzir aquilo que de facto é essencial para a nossa alimentação e sobretudo para a nossa saúde. E para já, ficavam por aqui que acho que já excedi o tempo. Obrigada Pedro. Hoje também temos, são 4 convidados, têm sido 3 e portanto haverá aqui margem se calhar para depois também mais uns minutos. Muito obrigada pela sua intervenção e é ótimo ouvir de facto esta notícia tanto de Torres Vedras como de São Pedro do Sul. O caminho faz-se caminhando. E não sei se estão a conseguir ver, mas temos imensas questões dos nossos participantes e elas são bastante dispares, desde questões muito concretas em termos de práticas ambientais ou de confecção ou de nutrição, até especificamente, e aqui adivinhávamos também um pouco, porque de facto é o cerne da discussão hoje, a questão da governança, do que é que isso significa, como é que se envolve e mais do que envolver, enfim, quais são os processos efetivos e, enfim, a organização dessa própria participação e dos processos de trabalho. Mas depois, daqui a pouco, passaremos a uma fase mais aberta de questões com aqui uma tolerância de alguns minutos, peço-vos a todos. Passaria agora a palavra à Patrícia Alegria, que está a representar a Realimentar. Esta iniciativa, o Conversas à Mesa e o projeto Alimentação é Direito, ele é um projeto em que a Realimentar, a Rede Portuguesa pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, participa e, portanto, sendo o objetivo do projeto também a capacitação da própria sociedade civil para que ela se fortaleça para ser um ator ativo e eficaz também para participar nos espaços de governança. Faz todo sentido que ela esteja connosco e tem estado sempre um membro da Realimentar com uma pergunta interesseira ou interessada para os nossos oradores. Pedro, só uma nota, estava agora aqui a ver uma cábula, em relação ao interior é só critério geográfico, não é critério de desvalorização, ok? Aliás, essa questão está também muito ligada à nossa alimentação e à nossa saúde, mas por favor, não é esse o sentido, isto era uma nota importante. Patrícia, passo-te a palavra, força. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Antes de lançar as questões, queria agradecer desde já as excelentes exposições dos oradores e também agradecer o convite feito para representar a Realimentar nesta sessão. Ora bem, vimos no intercâmbio anterior que as organizações da sociedade civil têm tido um papel forte e maioritário na mitigação desta crise e de outras crises passadas. No momento em que os governos estão a ponderar medidas, é preciso dar visibilidade ao que é necessário fazer a curto prazo e, sobretudo, a longo prazo. Outras organizações e redes de retaguarda podem e devem apoiar para influenciar a formulação e implementação de políticas públicas, medidas e programas concretos, através da sua tomada de posição junto dos legisladores e decisores políticos. Em todo o mundo, as organizações da sociedade civil têm-se mobilizado em rede para participarem nos espaços de governança da segurança alimentar e nutricional, quer a nível global, regional, nacional e também local, levando propostas concretas à mesa, intervindo e mobilizando a sociedade para mudanças dos sistemas alimentares e apelando à convergência dos diferentes atores e dos setores para a construção de medidas concretas. Portanto, o que fazer para obter maior convergência e prioridade política para a construção de uma política alimentar mais coerente e coordenada? Outra questão que surge é como veem a participação destas organizações e movimentos da sociedade civil nos conselhos de alimentação. Como veem o cenário de terem outros atores, particularmente as organizações da sociedade civil, a participar na implementação, coordenação, formulação, avaliação de políticas públicas? Como veem esta articulação a nível mais local e como estão, aqueles que já estão a trabalhar, como estão a trabalhar concretamente
a participação? Que desafios, o que vocês esperam? Obrigada. Obrigada, Patrícia. É de facto uma questão que reflete aquilo que também é o trabalho da Realimentar e que muito recentemente a rede tem lançado alguns apelos e cartas abertas também dirigido, e perdoem-me José e Baltazar, estamos a falar de questões domésticas, mas a rede tem emitido alguns apelos aos nossos governantes para de facto se ativar o Conselho Nacional e portanto esta questão também tem muito que ver com esse trabalho de advocacia e mobilização da rede. Obrigada, Patrícia. Eu passava agora a palavra novamente ao José. José, esta questão, no fundo, acrescenta-se a outra questão que foi colocada aqui também nos comentários, portanto, força. Bien. A mí responder sin caer en cuestiones demasiado filosóficas, pero de alguna manera lo que se plantea, aquí lo que se plantea no es estrictamente una cuestión relacionada con los sistemas alimentarios, sino con las políticas, digamos, o con las estrategias de gobernanza. Y dentro de esto hay infinidad de visiones. Desde quien desde una perspectiva más crítica entiende que al final hay una especie de cooptación o de secuestro del discurso de la sociedad civil, digamos, como una especie de restringirlo a unos espacios concretos donde la crítica es modulada, digamos, una especie de, no sé la palabra, buenismo institucional que al final no conduce a nada. O hay quien lo plantea, digamos, como una manera de que la administración, digamos, sea mucho más abierta, horizontal, participativa, inclusiva, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un gran debate que no sé si este es el lugar de abordar, pero que tiene que estar, lo tenemos que tener presente, en el sentido de, por ejemplo, yo cuando hablaba de que yo no podía dar grandes ejemplos de respuestas, de que el Consejo Alimentario Municipal y la estrategia hubieran servido para tener más capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque aunque es un proceso que aquí arranca de 2016 y hemos tenido, vamos, ingente trabajo, vamos, desbordante en este sentido, de coordinación, de facilitación, etcétera, etcétera, es cierto que generar estos hábitos y estas costumbres de participar y de escuchar y de hacer que esa escucha sea activa y proactiva no es sencillo. En una de las preguntas que se lanzaba por el chat, por ejemplo, planteaban el hecho de cómo participan las poblaciones más desfavorecidas o en riesgo dentro de este consejo. Bueno, el consejo por su propia forma que se decidió orgánica de participación, solo pueden participar organizaciones sin ánimo de lucro. Eso no quiere decir que sean organizaciones sin ánimo de lucro que representan a entidades con ánimo de lucro. Por ejemplo, está la Federación, en el Consejo Alimentario Municipal de Valencia está representada la Federación de Grandes Supermercados, están allí. La Federación de Empresarios Hosteleros, están allí. Quiero decir, hay desde estas organizaciones que representan al final la visión de las grandes cadenas de comercialización hasta sociedad civil organizada que trabaja directamente y decididamente por criterios digamos, mucho más transformadores, mucho más incluso disruptivos, y el reto es cómo sumar todos esos discursos, generar un consenso y que ese consenso no quede simplemente en palabras bonitas y grandes estrategias que no aterrizan a políticas concretas. Nosotros en estos momentos lo que estamos intentando es llevar esa estrategia alimentaria municipal que fue consensuada por todos los partidos políticos que participan en el ayuntamiento, aterrizarla a un plan de acción concreto
con medidas concretas, presupuestadas, donde se sumen no solo las actividades que promueve la Administración, sino también las que promueve la sociedad civil, que lo hace y en estos, que lleva a cabo muchísimas acciones. Y en estos momentos yo creo que ha sido un momento donde se ha puesto, por lo menos aquí en evidencia, que la capacidad de reacción de la sociedad civil organizada es mucho más rápida que la de la Administración. Es decir, por ejemplo, con población vulnerable en situación de emergencia alimentaria en estos momentos, quien está cubriendo las necesidades, por ejemplo, de poblaciones errantes, sin techo, etcétera, etcétera, es mayoritariamente la sociedad civil organizada más que la Administración. La Administración dispone de determinadas herramientas, infraestructuras, pero su capacidad de reacción es mucho más lenta, porque hay toda una cuestión de legalidad, de cada euro que se mueve tiene que haber pasado por un proceso de pública concurrencia, etcétera, etcétera. Y nos hemos encontrado con eso. No voy a mentir, no voy a decir que en el Consejo Alimentario, digamos, han surgido grandes iniciativas, pero sí que hay un grupo de trabajo ya desde unos meses creado de derecho a la alimentación saludable y sostenible que aúna, digamos, organizaciones más, por decirlo así, asistencialistas que se dedican a trabajar con población en riesgo, el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas y organizaciones que trabajan para la soberanía alimentaria, que en estos momentos están planteando, junto con el Departamento de Servicios Sociales Municipales, un diagnóstico de cuáles realmente cuáles son los servicios alimentarios que presta Servicios Sociales y con qué criterios de calidad en cuanto a la sostenibilidad se dan en esos servicios. Y lo que se está proponiendo es, a partir de ese diagnóstico, lanzar pilotos para darle la vuelta un poco a esta situación. No sé si he contestado o no, pero... Acho que abriste mais questões. Mas, José, só antes de passar a palavra ao Baltazar, agora fizeste-me lembrar, no webinar passado sobre a nutrição e a saúde, foi referido este relatório do painel de peritos de alto nível para a nutrição e sistemas alimentares, em que nas suas conclusões referem que este é o tempo de tomar decisões corajosas e ousadas, mas eficazes e assentes, claro, na construção científica e no conhecimento existente, mas decisões corajosas e ousadas que passam também pela coragem do choque, a coragem da articulação e do diálogo entre os vários atores, como tu disseste, são atores por vezes muito diferentes e com agendas completamente dispares, mas por exemplo, o próprio funcionamento do Comitê de Segurança Alimentar e Nutricional das Nações Unidas ou o próprio do Conselho Regional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa da CPLP, tem um mecanismo da sociedade civil que facilita a participação das redes da sociedade civil, depois temos o setor privado, depois temos as universidades, depois temos o poder local e, portanto, cada um destes mecanismos agrega neste caso, os vários países, no âmbito local serão os movimentos, as organizações, os vários atores, não é? E, portanto, depois em grupos de trabalho, como o vosso também Conselho tem, certamente será possível operacionalizar muito mais o trabalho. E penso que há aqui também uma nota, e referiste isso, e é algo que também é importante esclarecer, em debates que, enfim, ainda precisamos de aprofundar muito este debate, é que a própria sociedade civil, aquilo que nós entendemos aqui por sociedade civil é diferente daquilo que noutros países, noutros contextos entendem, e mesmo dentro das próprias organizações. Estamos a falar de sociedade civil organizada, formal, ou de movimentos, grupos emergentes que não têm necessariamente esse histórico, mas que, por exemplo, os consumidores ou determinados os consumidores de grupos de consumo, enfim, outros de perfis emergentes de insegurança alimentar que não têm uma representatividade formal, mas que devem ter uma representatividade à mesa, porque fazem parte desses grupos e, portanto, esta é também uma questão com estes debates temos que esclarecer. Passaria agora ao Baltazar, força. Bueno, a ver si he entendido bien e intento responder a tus preguntas. Bueno, efectivamente, aquí hay, digamos, como grupos
o actores que van o que son actúan de forma individual y que de alguna manera no llegan a conectar cuando si estuvieran todos coordinados, pues sería mucho mejor para ellos, ¿no? Entonces nosotros tenemos por un lado, aquí a nivel municipal, tenemos a los agricultores. Los agricultores, pues ya la problemática la sabemos todos, la sabéis todos cuál es. Parcelas pequeñas, requieren una gran inversión en capital, maquinaria, no la tienen, requieren conocimientos, difícilmente acceden a ellos, no es tan fácil tampoco especializarse, son agricultores que cultivan muchas cosas diferentes, por tanto no se pueden especializar en algo en concreto. Luego tenemos por otro lado a la sociedad. Nosotros vivimos muy cerca de Málaga. Málaga la capital tiene 400.000 personas y están muy interesados en adquirir los productos de los agricultores. ¿Por qué? Pues por todo lo que todos sabemos, he leído el chat, mayor calidad, mayor salud, productos con más sabor, productos con menor huella energética, productos que han madurado correctamente. Y luego tenemos, de alguna manera, personas como los que estáis aquí en este foro, que intentamos de coordinar todo esto para que exista ese encuentro, ¿no? Es difícil, es difícil. Aquí nos hemos encontrado con muchas dificultades. Hemos tenido éxito, como he comentado antes en mi intervención, con marcas paraguas, más que con otra cosa. Es decir, con una marca paraguas que ha sido Sabor a Málaga, que está funcionando muy bien, y otra que es Guadalhorce Ecológico. Es decir, nosotros, pues, de alguna manera, recogemos el interés de los agricultores en producir, el interés de los ciudadanos en adquirir, y le ponemos nuestro sello, la marca en cada caso, ¿no? Aquí en el municipio tenemos la sede de Guadalhorce Ecológico, una cooperativa de agricultura ecológica que se ha desarrollado gracias al interés del Grupo de Desarrollo de Guadalhorce. Avanzar más, pues se ha avanzado también en mercadillos locales, en mercadillos locales que se han desarrollado semanalmente en todos los municipios de la comarca. De estos mercadillos, los agricultores de Guadalhorce Ecológico en concreto, pues han llevado sus productos y los han vendido. El éxito pues, ha sido muy fundamentado en la localización. Es decir, aquellos mercadillos locales que han estado en determinadas zonas bien situadas o en barrios donde había personas muy interesadas, pues han tenido éxito. Los mercadillos locales que han sido en pueblos donde no ha habido ese interés por ese producto, pues no han tenido éxito. Entonces, ¿qué hemos tenido? Que todos esos mercadillos locales han tenido éxito en los pueblos de la costa, conocéis Marbella, Mijas, Fuengirola y en la localidad, en Málaga. Luego, con el mercado de abastos, es otro sistema. El mercado de abastos local, que Josep conocerá, el sistema de mercados que ha habido a nivel nacional, es otro sistema donde el agricultor directamente deposita su producto, se olvida de él, y un señor lo vende a un tercero, que lo he comentado anteriormente, ¿no? Realmente, efectivamente, podía haber de alguna manera una mayor implicación como lo que están haciendo en el municipio de Laura o en Valencia, pero actualmente no tenemos. La verdad que estoy viendo aquí una iniciativa que me están, la verdad que son muy dignas de admirar. Pero aquí actualmente, políticamente, no se ha llegado todavía a imbricar eso para que haya adquisición de productos para las escuelas, puesto que aquí en Andalucía, digamos, los comedores escolares dependen de la autonomía y las compras son también centralizadas. Entonces es difícil llegar a los volúmenes y a las calidades, que también es una cosa que me han preguntado aquí en el chat, me ha preguntado un compañero, que es la calidad. Pues la calidad simplemente es el nivel mínimo en el que una persona quiera adquirir su producto. Simplemente cada uno pues tiene una calidad y es una percepción, porque el mismo producto que en un gran hipermercado no se puede vender porque no te lo compran, en un mercado local te lo compran sin ningún problema la misma persona. Puesto que el nivel de calidad o la percepción de calidad es diferente, ¿no? Cada organismo
cada plataforma de compra lo entiende de una forma diferente. No sé si he respondido a la pregunta. Sim, Baltazar, eu não sei se para os outros participantes é igual, de vez em quando eu ouço aqui alguma interferência, mas a questão de reforçar esse trabalho conjunto para, de facto, colmatar as várias dificuldades que resultam, lá está, dessa omissão. Eu não vou comentar mais, porque, de facto, temos aqui bastantes questões e acho que se calhar temos que desdobrar este debate para um outro momento. Obrigada, Baltazar, a palavra à Laura Rodrigues. Força. Muito obrigada, Baltazar. Obrigado. Bom, eu creio que, e partindo e vendo aqui o nosso caso, aqui em Torres Vedras, para construirmos uma estratégia alimentar municipal, temos que ir buscar todos os atores, ou seja, tem que ser uma coisa profundamente participada, tem que ser algo onde realmente todos os cidadãos se possam rever. E naturalmente, que, como dizia o José, no Conselho em Valência, portanto, tem os representantes de cada uma das organizações, não é? Os representantes de cada uma das organizações serão importantes para isso, mas para além dos próprios representantes das organizações, eu creio que nós poderemos trabalhar numa base de auscultação mesmo de uns processos que sejam participativos, de auscultação das próprias populações diretamente. E temos alguma experiência de trabalho nesse aspecto em outras áreas, portanto não na área alimentar já alguma coisa já fizemos. A propósito de um climaton, já houve alguma coisa feito dessa forma, mas mesmo quer em relação à educação, quer em relação a áreas culturais, quer em relação a algum planeamento urbano, temos alguma experiência de fazer este trabalho participativo com as populações e, portanto, ao longo do nosso território e ao longo do tempo. E é isso que nós pensamos também para fazer esta definição da estratégia alimentar municipal. Porque na realidade, nisto como em todas as outras coisas, todos não somos poucos, portanto é preciso efetivamente que haja a contribuição de cada um para que todos possam rever efetivamente naquilo que é o trabalho final. Ainda que depois, em termos do próprio Conselho Alimentar Local, estejam representados mais formalmente, portanto, as próprias organizações da sociedade civil. E também não me parece que seja fácil, não é? Portanto, o próprio Conselho Local Alimentar não me parece também uma estrutura que funcione de uma forma fácil. Eu tenho outras experiências também em relação a outros conselhos municipais e que são extraordinariamente difíceis, são estruturas que à partida parece que representam todos, mas na realidade quando nós os pomos a trabalhar temos uma dificuldade imensa em levar o trabalho em frente. Porque são estruturas que agregam pessoas que vêm de tantos setores, tantas áreas diferentes e cada um com a sua postura e cada um deles faz parte efetivamente de uma fileira, mas tornam-se estruturas pesadas para o funcionamento e muitas vezes conseguimos levar para definição de estratégias, para definição de planos, a auscultação direta às populações, consegue-se fazer coisas mais fáceis do que um trabalho muito ancorado naquilo que são estruturas que sejam mais formais. Mas é exatamente este trabalho que nós queremos fazer, é este contributo por onde nós queremos, é este o caminho por onde nós queremos realmente andar. Temos a certeza que efetivamente há dificuldades grandes, temos aqui no nosso território diferenças que são muito, muito significativas, exatamente por sermos uma área agrícola em que temos a agricultura convencional, e chamar agricultura convencional aquilo que nós temos aqui não é dizer que é uma agricultura que não tem quaisquer cuidados com aquilo que são as questões de sustentabilidade ambiental. Não é verdade, a nossa agricultura convencional é uma agricultura convencional feita por agricultores que são jovens, agricultores que são já com uma escolaridade e uma capacitação que é bastante grande. Eu digo sempre que são os agricultores mais jovens e mais capacitados do país, sem dúvida nenhuma. E exatamente por isso fazem um trabalho diferente e têm uma perspectiva diferente daquilo que é a produção agrícola. Mas há necessidade de efetivamente
levar a que esse trabalho e essa forma de produção seja ainda mais sustentável, ainda mais consentânea com aquilo que são as necessidades das próprias populações e do próprio ambiente. E, portanto, sabemos que isto não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que temos que fazer todos os dias. E há sempre uma forma de chegarmos às coisas. Portanto, há sempre uma estratégia para conseguirmos levar a nossa água ao moinho, não é? E eu acredito plenamente naquilo que é o trabalho bottom-up, portanto, o trabalho de baixo para cima, para conseguirmos efetivamente influenciar aquilo que são as decisões depois mais acima. Porque não serve nada, efetivamente, da parte da nossa tutela, do Ministério da Agricultura, fazer legislar quando a própria legislação muitas vezes realmente não é adaptada àquilo que temos em cada um dos nossos territórios. E, portanto, as coisas têm que já estar bastante sedimentadas em cada um dos territórios, têm que estar bem trabalhadas para que elas depois possam ser... Isso fazer pressão, não é? Portanto, a pressão de cada um dos territórios, cada um de nós pode fazer a pressão ou deve fazer a pressão para que as coisas possam ir efetivamente mudando. Há algumas alterações nas políticas, existem hoje para a política agrícola comum, aquilo que perspectivamos para o próximo quadro comunitário, não é? Aquilo que nos tem chegado, é algo já de muito diferente e onde efetivamente as questões agroecológicas parecem estar no centro, não é? Vamos ver se realmente isso vai acontecer, que há essa perspectiva e esperemos que tenhamos conseguido ao longo dos anos influenciar tanto, de maneira a que este quadro comunitário que aí vem possa ter o verdadeiro verde no centro. O verdadeiro verde era eu, estava aqui a rir por dentro, Laura, em relação ao verdadeiro verde. Eu peço-vos também para, de facto, já estamos em cima da hora, eu vou passar a palavra ao Pedro. Eu estou aqui, enquanto vos ouço, a fazer uma brevíssima síntese de algumas questões que depois coloco a cada um, e nós temos partilhado nas conclusões que podem encontrar no link para o site, para o projeto que tem estado com a informação que temos enviado, também podem encontrar aí as conclusões dos webinars. Pedro, força. Bom, eu acho que no fundo acabou por já ser tudo dito. A questão de se criar ou não um conselho acaba por ser importante, sobretudo para nós, para nos dar algumas ferramentas de atuação, porque o conselho acaba por ser algo com espírito mais consultivo, mas que não funciona se não tiver, por um lado, quem implementa as medidas, as estratégias no terreno, e por outro lado, e isto para mim aqui é fundamental, é que os agricultores e todos os intervenientes nestes processos não estejam imbuídos ou motivados deste espírito. E, portanto, é fundamental que haja aqui esta sinergia de todos os agentes, e faltou-me introduzir aqui, e nesse aspecto, entidades que para nós são fundamentais, sobretudo na criação, ou fazendo parte de um Conselho de Alimentação, que é a Academia. Por exemplo, nós já trabalhamos com a Escola Superior Agrária, que faz parte do Instituto Politécnico de Viseu, e que são também essenciais para nos ajudar, no fundo, a perceber, e numa perspectiva futura até em termos de conselho, até onde podemos ir, as medidas que podemos levar, para depois nós termos a capacidade de as implementar. E, portanto, era importante introduzir também aqui, no fundo, a Academia, que tem que cada vez mais vir para o terreno, em conjunto com os municípios, para a introdução destas novas medidas ou desta sustentabilidade no terreno. Depois há aqui outros, muito rapidamente, dois fatores também essenciais. Um deles que não foi falado, que é a questão do preço, não é? Há sempre um preço a pagar. E também da parte do mercado tem que haver essa sensibilidade que a sustentabilidade tem um preço e é preciso que todos estejamos disponíveis para o pagar, porque se queremos ir para uma má alimentação, um fast food ou para consumir da agricultura intensiva com pesticidas ou o que seja, tem um preço. Se quisermos cada vez mais promovermos a sustentabilidade, ajudar os nossos pequenos agricultores, a fixação dessa população, a agroecologia, tem outro preço. E, portanto, é algo que, como foi dito aqui bem, que um próximo quadro comunitário tem que ter mais essa perspectiva, menos burocracia, que é algo que não se percebe como... Muitas das vezes há uma burocracia muito maior para um pequeno agricultor ter acesso
a fundos comunitários do que uma autarquia para ir buscar milhões de euros de algumas medidas. E, portanto, são aqui algumas notas, acho que isto daria aqui uma discussão de horas. Aspecto final também que eu gostava de introduzir aqui, que é importante, tem a ver com as florestas, que é a sustentabilidade também tem muito a ver com as florestas. Nós fomos dizimados pelos incêndios há uns anos atrás, vamos continuar a ser no futuro, se não apostarmos na agroecologia, na pequena agricultura, porque senão cada vez vamos ter mais zonas abandonadas, mais zonas permeáveis aos incêndios, porque não está lá ninguém, os territórios ou os terrenos não são rentáveis e, portanto, essa que para mim, do meu ponto de vista, é a grande causa dos incêndios e o grande problema que vamos ter no futuro e, portanto, só apostando nesta estratégia de dinamizar a agricultura sustentável, a alimentação sustentável, isto tem um preço, mas é um preço que acho que tem um retorno positivo para a nossa economia e, acima de tudo, para a nossa saúde. Está sem som, Sara. Obrigada. Muito obrigada, Pedro. Eu passaria agora a fazer, e como o Pedro também acabou por referir, há aqui muitas questões e de facto a existência destas muitas questões e os participantes que temos pelas inscrições que recebemos são muito diversos, temos desde municípios, instituições do ensino superior, empresas também, enfim, eu penso que este espaço de debate acaba por refletir a própria necessidade que há de um espaço de debate que não seja parcial, mas que de facto discuta estas questões da forma que também as estamos a propor aqui. Eu faria uma pequena tradução para vocês e também para os participantes daquilo que são as inquietações e os comentários que têm aparecido, só para também ficarmos com uma ideia do que é que poderíamos ainda ir mais fundo e depois passar-vos-ia a cada um de vocês a palavra para um breve comentário final. Temos aqui um comentário sobre, enfim, as questões que foram sendo colocadas sobre o próprio modelo, como consertar essa participação, sobretudo sobre a questão de como ultrapassar esta complexidade ou suposta complexidade, não é? E nós, particularmente a actuar também nos espaços de governança em que representando também a sociedade civil, de facto é possível, não é? Há grupos de trabalho, há marcos que saem, há diretrizes e são espaços muito mais ferozes em alguns aspectos em termos de negociação e portanto há aqui uma nota sobre de que as perguntas seriam nesse sentido e portanto isto também tem a ver com uma inovação absolutamente necessária no próprio processo de policy making, não é? De fazer política pública, desde a questão da participação até aos próprios processos de trabalho internos a nível governamental. Temos também aqui um apelo sobre a questão das grandes superfícies. Isto foi uma questão que surgiu já nos outros primeiros 2 webinars, sobre como é que veem que estas obrigações, se existem possibilidades de haver obrigações impostas às grandes superfícies em termos de aquisição dos produtos de agricultores familiares locais, portanto, mais uma vez a questão das compras públicas. Depois, questões muito ligadas com a introdução de uma agricultura regenerativa, a questão da água e, portanto, também das alterações climáticas. Se os municípios consideram, isto foi de alguma forma respondido também, como é que podem avançar com emendas baseadas na alimentação sazonal e orgânica, isso foi de veras respondido. Portanto, de uma forma geral, eram estas as perguntas. Temos aqui também um desafio a actuar, a Valência, município de Valência, Torres Vedras, a aprofundarem uma cooperação e um intercâmbio, de conhecimentos, sobre a forma de um guia para outros municípios. Pronto, ok. Muito obrigada pelo desafio, fica aqui o desafio. Enfim, há aqui todo um conjunto de questões e nós também temos partilhado e se também tiverem sugestões de outros temas, de outros desdobramentos, de expectativas daquilo que poderiam ser outros debates,
teremos também todo o gosto em considerar e pensar em outras iniciativas. Eu passaria agora a palavra aos nossos oradores para lhes pedir um breve comentário final, porque já estamos 10 minutos depois da hora do fim. Portanto, há aqui toda uma série de preocupações e de questões, elas não estão assim tão longe umas das outras, embora o prisma de cada um varia consoante também o setor ou o interesse que representa, mas de facto ficou aqui aberta a discussão que veio também já do outro webinar sobre a importância de se gerarem os espaços de governança, como é que eles se podem construir, como é que eles podem funcionar, e tentando ultrapassar e criar aqui inovações também ao nível institucional e ao nível da própria governança, face àquilo que são outros exemplos positivos, como vimos hoje, e outros que também temos partilhado nas notas de conclusões, de algumas sugestões que possam explorar por vocês próprios. Eu passaria então a palavra brevemente ao José. José, comentários finais, força. Sí, bueno, que efectivamente es muy difícil intentar centrar el debate estrictamente sobre lo que serían los consejos consejos alimentarios o las estrategias de participación pública, de gobernanza de las políticas alimentarias municipales, porque enseguida efectivamente se mezclan con acciones concretas de impulso de esas políticas y ha sido muy difícil centrar el debate ahí. Yo me he quedado con un montón de cosas por contar y de dificultades, por lo que planteaban las preguntas que se planteaban de si, digamos, estas estrategias, estas dinámicas de participación social en temas de transición agroecológica, deben ser impulsadas por los equipos de gobierno, dependen de los equipos de gobierno, de los políticos, digamos, o debe ser algo por lo que apueste la sociedad civil organizada. Yo creo que no hay fórmulas mágicas, creo que también depende mucho de la realidad de cada localidad, de cada municipio. No es lo mismo hablar de una ciudad ¿no? con un área metropolitana como Valencia que de un municipio más pequeño donde efectivamente la participación de la sociedad puede ser mucho más directa y debe ser mucho más directa. No voy a entrar, pero tenemos una experiencia aprendida. Yo entiendo que en Portugal también pasó lo que aquí con las agendas, la Agenda Local 21 y los consejos de participación ambientales en los municipios, que hubo todo un boom de participación social que al final en muchos casos quedó en muy poco de peso. Y simplemente también por otra de las preguntas que se comentaban sobre guías bueno, intercambio o guías desde el Consejo Alimentario Municipal, sí que editamos conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona, una guía de consejos alimentarios municipales que está disponible en catalán y en castellano, está disponible en la red. Intentaré haceros llegar después el link donde se puede descargar, que básicamente está escrita por Ana Moragues, una investigadora de la Universidad de Cardiff, y es muy ejemplificador de qué posibilidades hay, porque a lo largo del planeta hay modelos muy diferentes de consejos alimentarios y cada uno debe responder yo entiendo que a los deseos de quien lo impulse en cada territorio, básicamente. Vale. Obrigada, José. Eu passaria a palavra agora ao Baltasar. Bueno, efectivamente, como ha dicho Josep, es muy diferente una gran ciudad que un municipio pequeño como el nuestro. Otro, es más fácil conectar con el ciudadano, pero también es más difícil encontrar, digamos, esa receptividad que puede haber por haber una mayor diversidad en un gran municipio. Realmente, yo cuando he visto, pues si la pregunta es sociedad civil sola o sociedad civil junto a los poderes políticos, con lo mal que está hoy en día la política, realmente yo pienso que no se puede hacer solo desde la sociedad civil.
De hecho, creo que en las experiencias que yo he nombrado, que yo conozco, han ido de la mano sociedad civil, tanto consumidores como agricultores, como administración. Por ejemplo, cediendo a la administración los espacios públicos donde se hacen estos mercadillos, ¿no? Es decir, yo abogo o entiendo que aunque la sociedad civil pueda ser impulsora, pero debe ser convencedora a la sociedad política del beneficio de estas acciones, porque realmente son beneficiosas, está a la vista de todos, no hay ninguna duda, y ir de la mano e impulsar una mayor integración. Entre otras cosas, porque de una forma egoísta, desde los poderes políticos, existe con pequeñas acciones muchas formas de ayudar a estos pequeños grupos o grandes grupos de agricultores y de consumidores, y para esos objetivos de que, como hemos comentado, pues favorecen a todos. Es una pena, yo lo veo aquí desde mi municipio, como hay tantas y tantas fincas y tantas parcelas y tantos agricultores con unos conocimientos estupendos, con unos cultivos estupendos, y que no tengamos más remedio, los consumidores, que no pueden acceder a esos productos porque no existen los canales adecuados. Y nada, no tengo nada más que decir. Obrigada, Baltazar. Obrigado. Laura, força. Bom, pronto, isto realmente, cada território tem as suas características específicas e, portanto, o importante é que quem está nos territórios queira arranjar estratégias para conseguir levar os seus objetivos e cumprir os seus objetivos, não é? Porque realmente estamos todos em situações diferentes, uma estrutura pequena, um município grande, e, portanto, cada qual tem características efetivamente muito diferentes. Eu gostaria de deixar duas referências relativamente a questões que foram colocadas, que é a questão da partilha e do aprofundamento dos conhecimentos, só para que as pessoas tenham noção que efetivamente existem redes e existe um trabalho colaborativo que é feito em grande medida nessas redes, e que faz com que realmente haja partilha de trabalho entre aquilo que Valência faz, aquilo que faz Barcelona, que faz Torres Vedras, que faz outra cidade qualquer, portanto, no âmbito dessas redes. E que muito do trabalho que cada um de nós vai fazendo é suportado também em trabalho que outras cidades já fizeram, informações e troca de experiências que temos efetivamente com essas cidades, não é? Portanto, hoje não estamos cada um a inventar por si, hoje o trabalho é um trabalho de cooperação e é um trabalho de rede internacional. E neste caso, nomeadamente, portanto, tendo em atenção, por exemplo, a rede do Pacto de Milão. Uma outra rede em que há uma partilha muito significativa de estratégias na rede internacional das cidades educadoras, portanto, a rede das cidades saudáveis. Existem imensas redes com as quais todos trabalham e efetivamente proporcionam uma partilha de conhecimentos muito boa. E outra questão tinha a ver com as grandes superfícies, portanto, aquela questão que foi colocada, não é? Se as grandes superfícies não podiam ser obrigadas a comprar pelo menos uma percentagem em termos daquilo que é a produção local, e isto efetivamente há alguma ingenuidade na forma de pormos estas questões, mas todos nos deparamos efetivamente com esta questão, e penso que é importante pensar, refletir realmente o papel que as grandes superfícies têm em toda a estratégia alimentar das próprias cidades, não é? Como é que efetivamente elas influem e que legislação é que poderia ser criada e que obrigações é que efetivamente poderiam ter para que os sistemas alimentares das cidades pudessem efetivamente ser mais sustentáveis e mais resilientes. E, portanto, não podemos deixar essa discussão de fora, porque eu acho que ela efetivamente é muito importante. E basta ver que nos últimos tempos tivemos na televisão todos os dias, várias vezes, uma cadeia de distribuição
que dizia: nestes tempos de confinamento nós queremos estar com todos, queremos ajudar os produtores locais, vamos comprar a produção toda aos nossos produtores e vamos pôr a vender a preços muito baixos nas nossas cadeias de supermercados. Bom, eu espero que que tenham sido comprada a produção toda aos produtores locais por bom preço e que efetivamente não tenha sido comprada a preço de arrasar para que eles consigam vender muito baixo depois nos seus hipermercados, porque isto é um problema gravíssimo naquilo que é a estratégia alimentar das cidades e dos países. E, portanto, esta nós não podemos esquecer. Muito obrigada. Questões sensíveis, Laura, e eu relembro que os próximos 2 intercâmbios, um deles é também bastante focado nesta questão da concentração de poder na cadeia alimentar, e portanto isso também responde um pouquinho a algumas perguntas, portanto convido-vos a participarem, e um outro também focado na questão da agroecologia, e portanto também tentando responder aqui a algumas das questões. Obrigada, Laura. Pedro, por favor. Bom, eu acho que, de certa forma, já foi tudo dito. O que eu sugeria, não sei se é possível, é que eu vejo que há algumas perguntas muito objetivas para cada um de nós, de quem está a assistir, e aproveito para agradecer as perguntas e os comentários e sobretudo, a participação. Não sei se é possível depois que essas perguntas nos possam chegar via e-mail, e depois, da minha parte, terei todo o gosto em poder responder e de esclarecer algumas dúvidas que possam surgir. E, acima de tudo, e acho que é fundamental passar esta mensagem, para além do intercâmbio, para além, hoje em dia, com acesso à informação, é possível nós conseguirmos perceber o que é que está a ser feito um pouco por todo o mundo nestas áreas. Mas eu gosto sempre, e acho que é fundamental, não só para nós que estamos a participar neste fórum, mas sobretudo para quem possa estar, de certa forma, interessado nestas matérias, depois deste período, fica o convite para uma visita, para nada como algo presencial, porque faz toda a diferença. Uma coisa é aquilo que nós possamos estar a dizer aqui, outra coisa é evidenciar ou presenciar estas estratégias ou a produção agrícola que existe. Portanto, fica aqui o convite, no meu caso o convite para visitarem São Pedro Sul. Uma outra nota, e eu lanço aqui várias questões à discussão, uma outra nota que foi falada e que é muito importante, e que nós estamos a tentar também ultrapassar, e acho que nos últimos anos há uma grande evolução nisso, que é o uso do plástico nas embalagens, na produção, é uma questão muito pertinente e que, pois, de certa forma, tem alguma influência também no preço, e é algo com que nos devemos debater, e, portanto, fica aqui também esse desafio para a redução do plástico, quer nas matérias-primas para a agricultura, quer, sobretudo, a forma como, muitas das vezes, os agricultores têm que fazer chegar os seus produtos às grandes superfícies. A questão das embalagens, muitas das vezes, faz diferença, e, sobretudo, a embalagem de plástico é algo com que nos temos que preocupar para, de forma progressiva, a eliminarmos. E, portanto, eram estas dicas, o convite para visitar São Pedro Sul, e tem os nossos contactos e, portanto, estamos sempre receptivos para algum esclarecimento por e-mail. Okay. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, e fica o convite, ficam também as boas notícias dos dois municípios que partilharam connosco. Independentemente das diferenças, como a Laura reforçava, há aqui também, indiscutivelmente, um ponto de convergência, não é? Sobre a necessidade de se fazer diferente e de dar passos em frente nesta integração e nesta convergência, e acho que temos todos muito para aprender sobre como se faz, porque muitos dos desafios são novos, embora muitos deles também já sejam muito antigos. Eu agradeço a todos, temos tido aqui comentários bastante positivos de retorno, outros também de alguma frustração enfim, pela impossibilidade de responder a todas as questões, mas, de novo, o objetivo deste ciclo de debates não é só conversar, é também que no último seminário, no último intercâmbio, possamos trabalhar aqui conclusões muito concretas de recomendação
e propostas de política pública, de formulação, de construção de políticas públicas e de medidas concretas neste quadro do futuro das políticas alimentares pós-Covid. Teremos o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura connosco e, portanto, há aqui um processo que estamos a fazer juntos de pôr na mesa quais são as prioridades, quais são os temas que devem ser abordados, quais são as questões difíceis que não devemos, se calhar, esconder debaixo da mesa, mas que temos que encontrar também espaço para as trabalhar, definitivamente, e aos convites que também foram feitos e desafios, no fundo, para dar continuidade a este debate e à cooperação entre nós que organizamos esta iniciativa, mas também os palestrantes e com todos vós. Obrigada, porque esse é também o objetivo deste tipo de espaços. Muito obrigada, eu acabo por aqui, já não há muito mais a dizer, porque isso seria outro debate. Não se esqueçam, a próxima semana, novamente quinta-feira, às 3h, teremos o debate Covid-19, o fim do arco-íris alimentar, portanto tem um nome bastante sugestivo. Convido-vos a inscreverem-se e a acompanharem também as conclusões que vão sendo publicadas no link do projeto no website. E muito obrigada, cuidem-se, fiquem bem, continuem seguros e serenos e vemo-nos na próxima semana. Muito obrigada e fiquem bem. Adeus. Obrigado a todos. Obrigado. Baltazar, muito obrigada. Ainda estás aí, Baltazar. Josep. Obrigado. Tchau. Depois conversamos. Eu sei que estamos todos com os webinars, mas depois damos sequência ao nosso diálogo também. E muito obrigada por teres estado connosco e por teres dispensado o teu tempo. Foi de facto também muito importante. Obrigadíssima. Obrigado. Tchau. Fica bem. Tchau. Nélia, podemos desligar?